Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Israel. Obrigado, André e toda a equipe ministerial que eu tive o privilégio de conhecer hoje e conversar um pouquinho. E é muito bom poder participar desse momento aqui, encerrar essa semana falando de um tema que é um tema que eu aprecio muito. Eu sou uma pessoa da cidade, eu tenho uma relação de amor e ódio com a cidade. Eu hoje, na verdade esse ano, depois de morar 28 anos no mesmo lugar, eu mudei de cidade recentemente para um lugar menor, em Alphaville, mas eu sinto falta da loucura de São Paulo, é pertinho. Mas eu sinto falta, estava lá no final de semana falando como eu amo essa loucura. Ao mesmo tempo, é a relação de amor e ódio, porque o trânsito e todas essas coisas que vocês já sabem, não tem como amar. Mas a cidade é algo... Eu nasci na cidade, eu cresci na cidade, as minhas experiências missionárias ao redor do mundo, muitas delas estão ligadas à cidade. Eu morei em Amsterdã, que é uma cidade fantástica. E eu gosto muito da cidade. Então nós vamos falar sobre cidades, porque também nós vivemos num mundo que é cada vez mais urbano. O Brasil tem 84% da sua população vivendo em cidades. Então aqui a nossa taxa de urbanização ela é mais alta do que o restante do mundo, comparado ao restante do mundo. Então as cidades, elas estão em todo lugar, estão crescendo. E para muitas pessoas, talvez para você, a cidade tenha uma conotação negativa. Eu acho que essa, de fato, é a primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui. É que para muitas pessoas a cidade é fruto do pecado. Então eu vou começar com uma citação do Roger Greenway, um dos teólogos para a cidade. Ele escreveu bastante nesse tema da teologia urbana, e Greenway diz o seguinte: o mundo vindouro, ensinam as Escrituras, será um mundo urbano. Preste atenção nisso, porque talvez isso seja más notícias para você que não gosta da cidade. O mundo vindouro será um mundo urbano. Mas espera aí. A gente não pensa no mundo vindouro, no paraíso. E quando a gente pensa em paraíso, a gente pensa no quê? Qual é a imagem que vem à sua mente quando você fala assim, esse lugar é paradisíaco? A maioria de nós não pensa numa cidade, não é verdade? A gente pensa numa praia, a gente pensa talvez num lugar no campo, alguma coisa assim, de acordo com o nosso gosto, um lugar tranquilo, sossegado, o verde ou o mar. A maioria de nós não pensa na cidade, mas o mundo vindouro, como diz a Escritura, será um mundo urbano. O drama da redenção, ele fala, começou num jardim e terminará numa cidade, a Nova Jerusalém. Os cidadãos do céu serão urbanos, atraídos pelos laços da graça de todas as raças, nações e grupos linguísticos. Os cidadãos da nova cidade viverão juntos em perfeita harmonia como o povo redimido de Deus, sua comunidade da nova aliança. Então, a primeira coisa é, se você não gosta da cidade, comece a gostar, porque o mundo vindouro é um mundo urbano. O nosso destino é a cidade, não é o jardim, não é o paraíso, que como muitos de nós imaginamos. O paraíso como de fato será, é um espaço urbano, e esse é o nosso destino como povo de Deus. Mas nós pensamos no paraíso dessa maneira e pensamos na cidade como algo negativo, justamente porque nós temos uma visão da cidade como algo que veio por causa da queda. Nós imaginamos, muitos de nós, eu diria, se não todos nós, em algum momento, pelo menos, imaginamos o seguinte: Deus planejou o homem para viver no jardim, o Éden. Nós lemos lá em Gênesis, e fala de um jardim, fala de um lugar, como nós pensamos o paraíso. Mas aí o homem pecou, estragou tudo, todo o propósito ele estragou. E aí surgiram as cidades. Então as cidades não estão no plano de Deus, as cidades são consequência do pecado, são consequência da queda. Então essa
é a visão negativa que a gente tem da cidade. E a gente sustenta, às vezes, isso, inclusive ao ler o texto bíblico, porque o texto bíblico nos fala que a cidade surge logo depois da queda, e ela surge com um elemento na narrativa de Gênesis que não tem uma boa biografia, que é Caim. Então, a primeira cidade que a gente vê ali é a cidade que Caim acaba fundando logo depois que ele foge, ele tem que fugir, ele se torna alguém errante, e ele foge, e aí em Gênesis 4,17 diz que ele fundou uma cidade e deu a ela o nome de Enoque, como o seu filho. É muito comum se você prestar atenção, fizer uma leitura atenta em Gênesis, você vai ver que muitas cidades em Gênesis recebiam o nome dos filhos dos fundadores. Então há muitas cidades ali que têm o nome de pessoas que justamente eram os filhos dos fundadores. Mais adiante a gente vai ver uma expansão, a gente poderia dizer assim, de cidades no mundo antigo, na narrativa de Gênesis, lá no capítulo 11. E é bem curioso que essa expansão se dá também por uma pessoa, por alguém que nessa narrativa não tem uma boa reputação ou não tem uma boa biografia. É um dos filhos de Noé. E dentre os filhos de Noé, esse é aquele que teria sido amaldiçoado por seu pai. E então, está lá em Gênesis capítulo 11, versículos 6 a 12, diz que os descendentes de Cã, que foi amaldiçoado por seu pai, eles foram, cito o nome de vários deles aqui, eu vou pular essa parte, mas dentre esses descendentes, um deles, chamado Cuxi, foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. O seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Então a gente tem um valente, um homem que é um guerreiro, que é poderoso, e ele vem dessa linhagem de Cã, que foi amaldiçoado, e esse homem então diz que ele construiu um reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné, e ele expandiu o seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Então aqui a gente vê uma explosão de cidades, e cidades importantes no mundo antigo, que foram fundadas, que foram construídas por alguém que vem de uma linhagem amaldiçoada. E talvez seja por isso, por esses fatos, Caim, Cã, seus descendentes, cidades surgindo, que muitos de nós pensamos na cidade de maneira negativa e tentamos justificar teologicamente a cidade como sendo consequência da queda, do pecado, não estando nos propósitos de Deus. E aí quando a Bíblia fala de Abraão, lá na Galeria dos Heróis da Fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 10 diz que Abraão, ele peregrinou pela terra, e ele estava em busca de uma cidade que tem alicerces e cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão era um peregrino buscando uma cidade que não era uma cidade terrena, era uma cidade celestial. Então não havia uma cidade onde ele pudesse viver, ele buscava uma outra cidade. E quando a gente chega no final de Apocalipse, a gente vê essa cidade que Abraão estava buscando, em Apocalipse capítulo 21, onde fala de novos céus e nova terra, e diz assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu sei que vocês já ouviram aqui o Israel falar sobre a habitação de Deus e esse propósito de Deus de habitar com os homens. A gente vê isso faz parte, na verdade, da narrativa das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Deus deseja habitar com o seu povo, com o homem que ele criou. Esse é o propósito de Deus, e a gente vê isso se cumprindo lá em Apocalipse. E isso permeia, então, novamente, de Gênesis
passando inclusive pela questão do tabernáculo e do templo e de Jesus, o verbo que se faz carne, Deus encarnado, vivendo entre os homens. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele manifesta isso, esse propósito de Deus de habitar entre os homens. Isso se cumpre em Apocalipse, mas se cumpre justamente onde? Numa cidade, a cidade santa. Então, embora a gente possa pensar na cidade como consequência do pecado, a Bíblia nos aponta que a cidade está nos propósitos de Deus, que é uma cidade cujo construtor e o arquiteto é Deus, que é uma cidade santa, vindoura, que nós aguardamos e que nós esperamos por ela. O nosso futuro é na cidade. Mas quando a gente pensa nas cidades hoje, parece muito difícil imaginar que seria bom o futuro na cidade, não é verdade? Quando a gente olha para o mundo urbano hoje, para os problemas desse mundo, as cidades realmente não nos inspiram muito. E elas trazem, de fato, essa consequência do pecado na humanidade. Então, quando a gente pensa nas cidades, a gente pode pensar em alguns desses pontos elencados aí. A gente pensa no aumento populacional. O mundo passou por uma explosão populacional gigantesca no último século e continua crescendo. E essa explosão populacional está nas cidades, porque juntamente com a explosão populacional, o mundo passou por um processo enorme de urbanização, e as pessoas começaram a migrar das zonas rurais para as cidades ao redor do mundo. E essas cidades, então, crescendo em população, elas começaram a crescer de maneira desordenada. E aí o que nós temos na cidade, a consequência disso é uma incidência muito grande e muito visível da pobreza e da desigualdade perversa. Eu coloco aqui desigualdade perversa porque eu realmente acredito que a desigualdade é um fato. Eu não acredito que todos nós seremos iguais. Não acredito que isso é possível, pelo menos nesse mundo e nessa era. Mas existe uma desigualdade que é perversa, uma desigualdade que é gritante. E a gente encontra ela nas cidades. Eu morei no Rio de Janeiro há alguns anos. E eu lembro que em São Paulo a gente tem os problemas da cidade de São Paulo, mas parece que eles estão mais escondidos na cidade. No Rio, por causa dos morros, é mais visível isso. Você vê mais. E isso só piorou, na verdade, no Brasil inteiro e ao redor do mundo, em muitos lugares onde eu estive na África. E essa desigualdade é gritante, ela é perversa, ela é cruel. Então nós vivemos um mundo onde as cidades representam muito desses males da pobreza, da desigualdade. A gente tem a questão do déficit habitacional no Brasil, a gente tem outros problemas com falta de saneamento, violência, insegurança. A gente tem a questão da população nas cidades, inclusive, a questão da população jovem e o envelhecimento da população. A gente tem o influxo de migrantes e refugiados, e a gente tem as doenças urbanas. E eu quero falar sobre algumas dessas coisas, e depois eu vou partir para... esses são desafios das cidades, depois eu vou partir para a nossa resposta, como é que nós respondemos a isso. Então, em primeiro lugar, pobreza e desigualdade social. No Brasil, nós temos mais de 7,5 milhões de pessoas que vivem com renda domiciliar per capita inferior a R$150 por mês. Ok. Essa é uma situação grave. Então, quando a gente vê os programas do governo, inclusive, muitas vezes nós criticamos os programas do governo e muitas vezes eles, de fato, são usados de maneira, talvez, eleitoreira. Mas tem muita gente que depende disso para viver. Tem muita gente na miséria nesse país. Literalmente na miséria. A gente tem um déficit habitacional de cerca de 6 milhões de unidades no Brasil. Agora é interessante que, de acordo com o censo de 2022, o Brasil tem 3 vezes mais domicílios não ocupados, ou seja, 18 milhões de domicílios, do que o seu déficit habitacional. O que isso significa? Isso é uma representação justamente da questão da desigualdade social no país. Ou seja, nós não temos falta de moradia no país. Mas nós temos um déficit habitacional no país muito grande. Nós temos um problema do saneamento, né, que é um direito constitucional.
e que tem sido discutido aí tanto por os nossos políticos e tem sido dividido por questões ideológicas, mas isso não resolve o problema da pessoa que está morando lá e não tem a mínima condição de saneamento onde ela vive. 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada. 35 milhões. 100 milhões sem coleta de esgoto. É uma situação terrível. Nós somos privilegiados. Pensa bem, mas tem muita gente vivendo em situações de miséria e pobreza e insalubridade. As regiões Norte e Nordeste têm 13,2% e 29,4% da população atendida, e elas apresentam os piores indicadores em termos de saneamento, Norte e Nordeste. Os piores resultados estão nos estados de Rondônia, Amapá, Pará e Maranhão. Ou seja, só 10% da população do Maranhão tem saneamento. Apenas 10%. Falta de saneamento significa doenças e morte. Esse é um grande desafio, principalmente para as crianças que crescem nesses ambientes. O que mais? A gente tem a questão da violência e da insegurança na cidade. Em todas as cidades brasileiras, o problema do vício de drogas tem aumentado. Durante vários anos, eu trabalhei em São Paulo. Quando a gente começou a trabalhar ali, nós chamávamos de Boca do Lixo. Depois virou Cracolândia. Durante vários anos eu trabalhei ali em projetos missionários que nós conduzimos com a nossa igreja, com o Projeto 242, que foi a igreja que eu plantei na cidade. E durante vários anos mantivemos equipes missionárias. Eu ia para a rua com essas equipes durante o dia, eu ia para a rua à noite. Eu conheci, não é uma coisa muito legal de falar na igreja, mas eu conheci todos os prostíbulos do centro, levando a oração e a palavra para aquelas mulheres presas na prostituição. E essa era uma condição que eu pensava assim, era uma condição de São Paulo, é um problema de São Paulo, e talvez do Rio de Janeiro, e Salvador. Mas passaram-se os anos e eu tenho percorrido o Brasil, São Paulo, no interior, nas cidades do interior, Nordeste, e parece que isso se tornou uma epidemia, parece que a droga e o vício e as cracolândias se espalharam pelo país. E isso gera, então, a questão da violência e a insegurança e a criminalidade. É incrível isso. Segundo um mapeamento feito pela Secretaria Nacional Antidrogas, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, no ano de 2011, em 17 capitais brasileiras, havia 29 cracolândias com alta concentração de consumidores, todas itinerantes, e se movimentando segundo o ritmo das incursões policiais e brigas entre os traficantes. Ou seja, essas são aquelas que chamam a atenção, mas em praticamente todos os lugares. Eu já fui em pequenas cidades aqui no interior de São Paulo, onde o problema da droga tem afetado a população e as pessoas, e aumentando o índice de violência e criminalidade. Um estudo feito com usuários do crack na cidade de São Paulo questionou aos usuários por qual motivo eles deixaram as suas casas. 43% informaram que foram por conflitos familiares, 7% por pobreza extrema, 9,5% por violência doméstica. Quando nós trabalhávamos com viciados no centro da cidade, o nosso maior desafio, na verdade, era exatamente isso. É que a maioria deles não tinha para onde ir. Eles encontravam, não só no vício, mas na comunidade em torno do vício, uma família que era mais interessante para eles do que a família que eles haviam deixado. Problemas familiares, violência e pobreza. 39% dos frequentadores da Cracolândia no centro de São Paulo vivem lá há ao menos 10 anos no local, segundo o estudo. A gente tem outra questão quando a gente pensa nas cidades, é o influxo de imigrantes e refugiados. Há um movimento de pessoas ao redor do mundo, não só o movimento de pessoas dentro de um país, esse movimento migratório, esse movimento de urbanização, do campo para as cidades, mas a gente também tem um movimento de pessoas de países para países. Esse movimento ocorre novamente no mundo inteiro. Ele sempre ocorreu, mas ele tem sido algo muito mais notável nas últimas décadas.
E é interessante isso, porque isso nos leva de volta às Escrituras. Novamente, esse é um movimento antigo, a gente vai encontrar referência a ele nas Escrituras. Por exemplo, a palavra hebraica traduzida para o português como estrangeiro, estrangeiro residente, forasteiro, peregrino ou imigrante, aparece 92 vezes no Antigo Testamento. Muitas dessas referências mencionam a preocupação particular de Deus com o estrangeiro, juntamente com outros dois grupos de vulneráveis, que formam esse trio favorito de Deus para alguns teólogos, que são o órfão, as viúvas e o estrangeiro. Alguns dirão o quarteto, o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Mas todos esses, naquele contexto, eram pobres. O estrangeiro, o órfão e a viúva eram pobres. Então, o estrangeiro aparece como alguém que Deus está interessado, porque o coração de Deus revelado no Antigo Testamento está voltado para essas pessoas vulneráveis, de uma maneira especial. E há uma série de mandamentos sobre o cuidado com essas pessoas. Walter Kaiser, teólogo do Antigo Testamento, ele diz que há nada menos do que 36 vezes... ele diz que o Antigo Testamento adverte nada menos do que 36 vezes sobre as obrigações de Israel para com estrangeiros, viúvas e órfãos. O mais importante aqui é que a obrigação de Israel é motivada pela lembrança de que eles foram estrangeiros no Egito. A gente vai encontrar várias vezes Deus falando assim: lembre-se que vocês foram estrangeiros, então tratem bem o estrangeiro no meio de vós. Há uma lei de Deus, mas voltando para o fato de que o povo experimentou isso, do modo como vocês gostariam de ter sido tratados lá, tratem aqueles que estão vivendo como estrangeiro no vosso meio. Segundo um outro teólogo latino-americano chamado Orlando Spin, acolher o estrangeiro é o mandamento mais repetido nas escrituras hebraicas, com exceção do imperativo de adorar apenas o único Deus. E aí o que a gente vê hoje nas cidades é esse movimento, esse trânsito de imigrantes e refugiados. E muitas vezes nós não acolhemos bem o estrangeiro. Foi bem interessante durante a pandemia, lá quando nós estávamos no 242, essa igreja que eu plantei, está no centro da cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade. Durante a pandemia, nós, como muitas igrejas, nós nos envolvemos grandemente na distribuição de cestas básicas e todas essas coisas. Em parceria com o Banco Mundial da Fome, a gente recebeu milhares de cestas básicas, e a gente tinha filas gigantescas de pessoas distribuindo para receberem essas cestas básicas. E nós temos um projeto com refugiados chamado Compassiva, que a gente atende os refugiados lá. E também recebíamos doações da Acnur, da ONU, para distribuir para os refugiados. A maior parte das nossas doações e dos recursos que nós tínhamos era justamente para refugiados. Mas tinham muitas pessoas em situação de miséria e pobreza, então nós começamos a atender os refugiados e todas as pessoas no entorno ali que precisavam de cestas básicas e de algum tipo de auxílio naquela época. Era curioso notar o seguinte: os brasileiros, moradores, residentes ali no entorno, que estavam recebendo as cestas, eles viviam o tempo todo reclamando dos estrangeiros, dos refugiados, que estavam na fila e que estavam cadastrados e que recebiam. Mas o único motivo pelo qual esses brasileiros estavam recebendo essas cestas básicas e esse auxílio era por causa dos refugiados, porque o recurso vinha por causa deles. A ingratidão das pessoas, e muitas vezes é assim, esse fluxo de refugiados e de imigrantes ao redor do mundo tem crescido, por exemplo, movimentos de xenofobia, o medo do estrangeiro. Eles vão tirar o nosso emprego, eles vão roubar o nosso lugar, eles vão acabar com a nossa cultura, eles vão fazer isso e aquilo. E no meio disso tudo, muitas vezes nós, cristãos, povo de Deus, nós perdemos uma oportunidade incrível, que é de servir as pessoas em nome de Cristo. E de cumprir com o mandamento que é tão presente nas Escrituras. Tanto no Antigo Testamento, como a gente vai ver o reflexo dele também no Novo Testamento. Falando de refugiados, o mundo no ano passado, 2023, o mundo tinha 114 milhões de refugiados. Esse número flutua bastante, porque sempre tem um conflito novo, tem um problema novo em algum lugar, e isso faz com que as pessoas tenham que se deslocar. Quando a gente fala de refugiados, nós estamos falando de um grupo específico, não são só migrantes, mas são pessoas
que são forçadas a deixarem as suas casas por motivos de perseguição, violações do direito humano, violência, conflitos armados graves e perturbações da ordem pública. E a gente tem 114 milhões, ou tínhamos no ano passado, de pessoas que foram forçadas a deixar os seus lugares e suas residências por causa disso. Nós recebemos milhares de refugiados da Síria no Brasil a partir de 2012, 2013. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos deles, pessoas que tinham uma vida boa na Síria, médicos, engenheiros, advogados, pessoas que viviam dignamente e que de repente vêm os conflitos, a guerra, elas perdem tudo, literalmente tudo. E é uma perseguição e elas têm que sair dali. Muitas delas vieram parar aqui no Brasil sem nada, não falam a língua, não conhecem os costumes, não tem nada. O diploma que eles receberam, a sua profissão, que eles se prepararam, estudaram, desenvolveram durante anos, de repente não vale nada aqui no Brasil, eles sequer podem trabalhar. Na Compassiva, algo que nós fizemos durante esses anos todos foi ensinar a língua portuguesa para os refugiados, foi auxiliá-los a se estabelecerem no país, com parcerias de diferentes grupos. Eu já mencionei aqui com o Acnur da ONU, e vários grupos dentro do Brasil mesmo, o Algacor em São Paulo, prestando atendimento gratuito médico para os refugiados e tantos outros grupos. Mas uma das coisas que mais nos trouxe satisfação foi trabalhar na validação de diplomas desses refugiados, para devolver a eles a dignidade de poder conseguir um emprego decente aqui no Brasil. Mas essa é uma realidade enorme. Nós trabalhamos com um pouquinho só diante do grande universo de refugiados. As maiores crises no mundo em 2023, segundo a Acnur, aconteceram ainda na Turquia e Síria, Etiópia, República Democrática do Congo, Mianmar e Bangladesh, Sudão, Líbia, Armênia, Afeganistão, nas regiões do Chifre da África e na Venezuela. Na Compassiva nós atendemos refugiados de 31 nacionalidades. Os maiores grupos são sírios e venezuelanos. Só falando de pessoas perto de nós. Esse é um drama no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o Brasil está longe de ser o país que mais recebe refugiados. A maioria deles não vem para o Brasil, vão para outros países. Mas esse é um drama real, pertinho da gente. As cidades também têm um problema de saúde muito grande. Não só a questão do saneamento. Essa é uma questão já mencionada, mas há uma outra questão da saúde na cidade. Paulo Saldiva, um médico, escreveu um livro em 2018 chamado Vida Urbana e Saúde, onde ele aborda as relações, ou a relação entre as cidades e diversas enfermidades. E ele menciona, eu vou mencionar algumas dessas enfermidades. Mas basicamente ele diz que ele faz uma leitura da cidade, do histórico da cidade, como que elas surgiram. Quando a gente olha para as cidades no mundo antigo, as cidades eram um lugar seguro. As cidades eram um lugar de prosperidade, as cidades eram um lugar de vida. As pessoas buscavam as cidades, onde elas se sentiam melhores, onde elas tinham mais saúde, onde elas tinham mais dignidade, onde elas tinham mais proteção. As pessoas que viviam no campo eram mais vulneráveis. Por isso as pessoas buscavam as cidades. Então as cidades transmitiam um ambiente seguro e um ambiente saudável para as pessoas no mundo antigo. E de acordo com Saldiva, isso mudou. O modo como as cidades se desenvolveram no nosso mundo moderno, o crescimento desordenado dessas cidades e a atuação do governo nesse crescimento, ou dos governos, nesse crescimento, não tem sido benéfica para a cidade. Ele diz assim que o que nós vemos nas cidades hoje é a ineficiência e incompetência na gestão das cidades, que acabam transformando a arquitetura, a governança, modificam o sistema a longo prazo das cidades para um sistema e um procedimento de gestão de crises. E ele fala como médico, quando abandonamos as medidas de promoção de saúde e abrimos as portas de um pronto-socorro urbano nas cidades.
As cidades se tornaram um pronto-socorro urbano para ele. Gerir crises sem o devido planejamento de futuro tornou as megacidades ineficientes, virtualmente insustentáveis e, como consequência, pouco saudáveis. E aí ele menciona algumas dessas enfermidades, como ele denomina, enfermidades urbanas. A primeira delas é a obesidade. A possibilidade de alguém ser obeso nas cidades é maior do que no campo. Não acredita em mim? Visite alguns dos países onde o índice de urbanização é menor. E você vai ver, porque as pessoas andam mais. Na cidade, as pessoas andam menos. E aí é o que ele diz, as taxas populacionais globais de sobrepeso e obesidade vêm aumentando a partir da segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 1970. No Brasil, em 1974, menos de 20% das pessoas estavam acima do peso, ao passo que nos dias de hoje, mais da metade dos brasileiros está com excesso do peso. Um aspecto particularmente alarmante é a epidemia de sobrepeso infantil em nosso país. Atualmente, atinge mais de 30% das crianças. Crianças acima do peso têm risco significativamente aumentado de tornarem-se adultos obesos, com as inevitáveis consequências adversas de saúde, como danos articulares, aterosclerose, diabetes, doenças cardíacas e respiratórias. As cidades criaram, com o passar dos tempos, um ambiente obesogênico, fazendo com que as taxas de obesidade sejam maiores no ambiente urbano, notadamente nas periferias das megacidades. E aí ele vai falar sobre a questão da mobilidade urbana, por exemplo, que é algo incrível. Quando ele menciona isso, permita-me ler aqui, ele diz: nas grandes cidades tentamos organizar nossos horários tendo como base as dificuldades da mobilidade. A fluidez das ruas determina quando vamos ao trabalho, quando voltaremos para casa, e a agenda do nosso lazer, dos nossos momentos de encontro com as pessoas, de nossa estima e afeição. Quantas vezes optamos por ficar em casa simplesmente pelo motivo de que não nos atrevemos a enfrentar a agonia de um lento desfilar de vias congestionadas? Não é paradoxal que nos horários de pico de uma cidade como São Paulo, a velocidade média do trânsito em pleno século XXI seja inferior a 10 km por hora, conforme registrados pela CET, enquanto no século XVIII, nossos antepassados, os bandeirantes, deslocavam-se a 16 km por hora no lombo de mulas e cavalos, percorrendo trilhas precárias. Devemos chamar isso de progresso? A imobilidade urbana compromete significativamente a nossa qualidade de vida. Perdemos horas de sono, ganhamos peso, aumentamos o nível de estresse e reduzimos o tempo que temos para o convívio social ou investimento em nós mesmos, como vimos anteriormente. Então, as cidades representam locais onde a gente tem enfermidades urbanas. Ele fala das doenças mentais. Há mais doenças mentais nas cidades do que no campo. De modo geral, ele diz, as doenças mentais, notadamente a ansiedade e a depressão, parecem ter escolhido as cidades como moradia preferida. Estudos epidemiológicos conduzidos em diferentes países têm apontado que os transtornos mentais tendem a ser mais frequentes no ambiente urbano, o qual possui algumas características que favorecem a sua eclosão. De modo geral, a maior parte dos estudos da literatura médica indica que o tamanho e o desenvolvimento econômico das cidades interferem no risco de aparecimento de doenças mentais. De maneira geral, o conjunto de dados presentes na literatura indica que uma cidade com 1 milhão de habitantes possui taxa de esquizofrenia 2 vezes maior do que aquela observada em uma cidade com 100 mil habitantes. Os poucos estudos brasileiros que comparam as cidades em termos de morbidade psiquiátrica confirmam os resultados nas pesquisas internacionais. A prevalência de depressão em Porto Alegre é 12%, 17% no Rio de Janeiro, 20% em São Paulo. E aí ele continua falando sobre essa questão dos transtornos mentais que acabam trazendo outros problemas. Nas áreas mais pobres, fatores como a violência, as horas trabalhadas, o tempo perdido no deslocamento e a instabilidade no emprego são mais frequentes, significando que a taxa de doenças mentais é também um bom indicador para aferir a desigualdade entre os habitantes urbanos. Ou seja,
As doenças mentais, ele constata que são maiores nas regiões mais carentes da cidade. Aí você tem um outro problema que é a poluição. Nós fumamos um cigarro a cada 2 horas que passamos pelo trânsito, ou no tráfego urbano, um cigarro a cada 2 horas. Fico imaginando quanto que eu fumei nos últimos anos, em São Paulo, passando horas e horas no trânsito da cidade. Se você leva 1 hora para ir ao trabalho e outra para voltar, você fuma quase 20 maços por ano. Isso sem colocar um só cigarro na boca. E aí ele fala, contudo, a poluição do ar é um fator de risco individual menor do que o tabagismo. Ou seja, fumantes, não vale dizer que por morar em São Paulo não adianta parar de fumar. Ok? Mas essa é uma realidade. A poluição é um grande problema. E acaba sendo mais uma doença urbana. E aí a gente tem outros problemas. Eu menciono deles a questão da solidão. E a solidão nas grandes cidades é um grande problema. Principalmente para as pessoas na terceira idade. Muitas delas vivendo sozinhas, sem ninguém. O sociólogo Zygmunt Bauman escreveu vários livros sobre problemas urbanos. E num dos seus livros chamado Cidade, Lugar de Esperança e Medo, ele fala o seguinte: nossas cidades modernas se tornaram locais de coabitação de desconhecidos, onde estranhos se encontram, permanecem próximos uns dos outros e interagem por um longo tempo, sem que deixem de ser estranhos uns para os outros. Era bem interessante, porque, novamente, no mundo antigo, a cidade era um local de refúgio. Era um local onde você encontrava acolhimento. Era um local onde você desenvolvia relacionamentos que promoviam saúde. Nos nossos dias, as cidades são locais onde as pessoas são estranhas, onde elas convivem em proximidade máxima. Isso é densidade demográfica máxima nas grandes cidades. Proximidade máxima. Mas continuam distantes umas das outras. Mal se falam. Eu já morei em condomínios onde não conhecia os meus vizinhos. Eu me lembro que uma vez eu morei num lugar onde logo que eu casei, eu e minha esposa, nós morávamos num apartamento, eram 4 apartamentos por andar. 2 deles, um a gente soube porque brigava muito, e a gente sabia que tinha gente morando lá. Os outros 2 a gente sabia que tinha gente morando, mas a gente nunca viu. A gente nunca encontrou. E nós estávamos tão próximos. E essa é a realidade desse mundo, essa é a realidade das cidades. E isso tem gerado o quê? Esse senso de solidão, a falta de amigos, a falta de amizade. Pessoas cada vez mais sozinhas, pessoas cada vez mais solitárias, pessoas cada vez mais isoladas. E há uma série de danos para a saúde advindos da solidão. Então as cidades se transformaram em lugares marcados por muitos problemas. Pobreza, desigualdade, violência, insegurança, lugares de estranhos, lugares de muitas culturas e os desafios que isso traz, a convivência de diferentes culturas. Mas é nas cidades também que a gente encontra os jovens. A população jovem prefere as cidades do que o campo. Durante a época do seminário, eu lembro que morei numa cidadezinha no interior de Minas. Tinha 6.000 habitantes. 3.000 deles viviam na cidade. Os outros 3.000 viviam fora da cidade. A maioria deles eram estudantes. Quando eles chegavam a uma certa idade, eles saíam da cidade e iam para as cidades maiores, para a faculdade, e eles nunca mais voltavam. Essa é a realidade. E essa realidade continua sendo um fato no mundo todo, tanto no mundo chamado desenvolvido como no mundo subdesenvolvido. A juventude, ou jovens, as novas gerações preferem a cidade do que o campo. Então, nós temos também o desafio das novas gerações nas cidades, com todas as suas marcas boas de criatividade, da força do trabalho, da inteligência, da abertura para coisas novas,
mas também com todas as suas vulnerabilidades. E muitos desses problemas que nós falamos aqui atingem grandemente essas novas gerações. Então, cidades representam para nós grandes desafios, mas ao mesmo tempo elas representam também grandes oportunidades. Pensa bem, o mundo nunca esteve tão próximo assim. Timothy Keller dizia que as cidades, elas são um lugar onde a gente vai encontrar o maior índice da imago Dei por metro quadrado. Ou seja, o fato de que a gente tem tantas pessoas morando na cidade, essas pessoas foram criadas à imagem de Deus, fazem com que a cidade seja um lugar onde o coração de Deus está voltado. Agora, essa imago Dei é estilhaçada pelo pecado, essa imago Dei é manchada pelo pecado, ela é manchada pela queda, e é por isso que às vezes as cidades se apresentam para nós de maneira tão negativa, e nós temos tantas dificuldades em enxergar a cidade com bons olhos. Mas as cidades representam uma tremenda possibilidade ministerial. Durante anos e anos e anos, pessoas estiveram orando para pregar o Evangelho para alguém do outro lado do mundo. E hoje em dia, você às vezes não precisa sair e ir para o outro lado do mundo, porque o mundo veio para a cidade. Quando eu me converti, a gente falava de ir para o campo missionário. Acontece que o campo missionário chegou a nós, a gente não precisa ir a ele. Ele chegou a nós, nas diferentes formas, em diferentes povos e pessoas. E de repente você tem essas pessoas muito próximas. Então, há desafios, mas há mais oportunidades para servir ao reino de Deus e ao projeto de Deus na cidade hoje do que em qualquer outra época da história. E é sobre isso que eu quero falar então, quando a gente voltar do nosso intervalo. A gente vai ter um intervalozinho, e aí eu quero falar como que nós respondemos a esses desafios e a essas realidades urbanas que nós temos diante de nós, ok? Amém. Jesus venceu e Ele nos chamou para sermos seus seguidores com a promessa de que no mundo teríamos muitos problemas e aflições, mas devemos ter bom ânimo. Ele venceu, nós também venceremos. Por isso Paulo pode escrever aos Romanos com toda a convicção, no capítulo 8, falando de que nós somos vencedores, somos mais do que vencedores, no meio de todas as dificuldades da vida, por aquele que nos amou, Cristo. As cidades representam um lugar de esperança e medo, como disse Bauman. As cidades representam um lugar onde a gente tem a maior densidade de imago Dei por metro quadrado, ou por quilômetro quadrado. Mas a cidade também representa um lugar onde talvez a gente mais vê os efeitos da queda, o pecado, as consequências de um mundo caído, o lugar onde talvez mais a gente vê e sente a natureza gemendo, clamando, aguardando a manifestação desse mundo vindouro. Como é que nós podemos responder a essas realidades? Qual deve ser a posição da igreja? E quando eu digo igreja, eu não estou falando como uma instituição, muito embora eu pense que a igreja como instituição pode fazer muitas coisas boas na cidade, mas principalmente da igreja na sua parte orgânica. A igreja como pessoas, a igreja como os santos de Deus na cidade. Como respondemos a essas realidades? Em primeiro lugar, eu quero propor que nós respondemos a elas não fugindo das cidades, mas encarnando a fé nas cidades. Não fugimos da cidade, mas encarnamos a fé nas cidades. É interessante essa passagem tão conhecida de Jeremias capítulo 29, tão citado esse texto, principalmente onde fala dos planos que Deus tem a nosso respeito. Lembrando que no contexto lá, Deus estava falando para um povo específico, exilado numa terra específica, numa época específica. E é curioso que no meio disso tudo, os exilados que estão na Babilônia, a palavra de Deus para eles é uma palavra a respeito de construção do futuro.
é a respeito de habitarem no lugar. Eles são residentes que estão ali como exilados, e Deus fala: vivam nesse lugar como se vocês fossem residentes permanentes nesse lugar. Afinal de contas, eles ficaram lá 70 anos. E é por isso que fala sobre construir casas, plantar jardins e colher os frutos das árvores. Fala sobre casar e dar os seus filhos e filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas e multipliquem-se nesse lugar. E Deus fala assim para esse povo: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Não, essa cidade é na Babilônia. Deus, o Senhor esqueceu que na Babilônia eles não te adoram, que a Babilônia é um lugar de outros deuses, outras divindades, esses povos são pagãos. Por que o Senhor está pedindo para nós buscarmos a prosperidade da Babilônia? Eles são os opressores. Mas Deus diz: busquem a prosperidade da cidade. Orem ao Senhor em favor dela, não contra ela, mas em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Infelizmente, a nossa visão negativa da cidade, muitas vezes, nós deixamos de abençoar a cidade. Nós amaldiçoamos a cidade. Nós não buscamos o shalom da cidade. Nós não buscamos a prosperidade da cidade. Por muito tempo, inclusive, muitos de nós cristãos temos tido uma visão escapista da cidade. Queremos escapar dessa corrupção, dessa violência, desses problemas. Eu não sei quantos de vocês viram um filme do início da década de 2000, se eu não me engano, um cineasta indiano, Night Shyamalan, se eu não me engano o nome dele. O nome do filme é A Vila. E fala de um grupo de pessoas que foram confrontadas com a violência em suas vidas, a violência urbana, que as atingiu alguém da sua família, que essas pessoas então decidem formar uma comunidade. Elas se mudam da cidade para um lugar afastado e elas formam essa vila, essa nova comunidade, e ali elas estão protegidas, elas têm muros, elas têm barreiras, mas elas passam a viver ali durante anos, e elas têm filhos que nascem na vila, que nascem naquela comunidade e que nunca conheceram o mundo lá fora. Acontece que à medida que essas crianças começam a crescer e se tornar jovens, adolescentes, elas ficam curiosas. O que existe além desses muros? O que há além dessas árvores? Existe alguma coisa lá fora? E o drama desse filme é justamente isso, sobre a atenção daqueles pais que fundaram essa comunidade, essa vila, esse lugar para proteger os filhos. Agora não conseguem mais protegê-los porque eles querem avançar além dos limites. E é um drama em relação a isso. Mas muitas vezes nós cristãos fazemos exatamente isso. Nós construímos muros, nós construímos barreiras, nós construímos fortalezas. Nós queremos proteger os nossos jovens do risco, do perigo na cidade. Embora esse desejo seja um desejo autêntico, genuíno, eu sou pai, eu sei como muitos de vocês aqui que são pais sabem o que significa ficar acordado à noite esperando os nossos filhos, ou pensando uma série de coisas, ou fazendo de tudo para protegê-los, para buscá-los, para guardá-los de todo o mal possível. Muito embora o desejo seja genuíno, nós não podemos fazê-lo. Não há como protegê-los para sempre. E às vezes a igreja se torna a vila. E nós nos esquecemos que Jesus disse assim: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos na cidade. Nós podemos tentar fugir dela, ela vai chegar até nós. Ela vai chegar até nós. A urbanização, o crescimento populacional, o mundo, ela vai chegar até nós. E antes de chegar à cidade celestial, a cidade dos homens, a cidade de Satanás, chegará até nós, com todos os seus problemas e com toda a sua queda. Então nós precisamos evitar esse impulso de fugir
e precisamos abraçar o chamamento, a vocação missional de encarnar a nossa fé na cidade. Jesus é o nosso modelo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No final, ele aparece aos seus discípulos e ele diz: da mesma maneira como o Pai me enviou, eu os envio. Da mesma maneira, ele envia os seus discípulos ao mundo. Ele envia os seus discípulos no poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas no mundo. E a igreja se desenvolve então no mundo urbano. O mundo no Novo Testamento é um mundo urbano. As primeiras comunidades de fé eram comunidades urbanas. Os primeiros cristãos viviam nesse contexto, e num contexto de muitos problemas. Às vezes nós olhamos para o mundo hoje e nós pensamos: esse mundo está completamente perdido, e imaginamos que esse é o pior momento da história. Mas se você comparar o mundo de hoje com o mundo de 2000 anos atrás ou mais, aquele mundo era pior em muitos aspectos. Era menor, a população era menor, mas em muitos aspectos aquele era um mundo sem leis. Era um mundo onde haviam coisas brutais acontecendo. A violência era muito pior do que... Não era maior em termos de índices de violência, mas era muito mais brutal do que a gente tem hoje. Era um mundo muito pior. E é naquele mundo que a gente vê as histórias bíblicas. É naquele mundo que a igreja se desenvolve. É naquele mundo que estão os primeiros cristãos. Pensa no mundo romano, na época da igreja, no mundo romano. A escravidão, o infanticídio, os problemas de moralidade que muitas vezes nós reclamamos, todos eles estavam presentes de maneira abundante naquele mundo. E alguns desses problemas acabam vazando nas epístolas e nas cartas de Paulo, que tinha que lidar com isso no meio da igreja. Então, o nosso mundo hoje, ele não é pior, ele é apenas maior, ele é apenas mais denso, ele é apenas mais populoso, e nós temos mais acesso à informação do que qualquer outra pessoa em qualquer outra época da história. Então, nós não somos chamados a fugir, nós somos chamados a encarnar e a viver a fé nas cidades, assim como Jesus, e Paulo, e Pedro, e os apóstolos, e os cristãos, ao longo da história. Boa parte da igreja, novamente, se desenvolveu dentro de contextos urbanos. Nós somos chamados a abençoar as cidades e não amaldiçoar as cidades. Nós somos chamados a orar pela prosperidade das cidades e trabalhar pela prosperidade das cidades, construir casas e plantar jardins. Nós somos chamados para construir uma cidade e jardim. É interessante isso. Construam casas e plantem jardins, diz Jeremias. John Mark Comer tem um livro chamado Garden City, onde ele fala da cidade e jardim como um propósito de Deus. E permita-me ler aqui um trecho do livro, onde ele traça essa ideia, esse propósito de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ele diz assim: somos chamados para um tipo de trabalho muito específico. Criar um mundo semelhante a um jardim, onde os portadores da imagem de Deus possam florescer e prosperar, onde as pessoas possam experimentar e desfrutar do amor generoso de Deus. Um reino onde a vontade de Deus é feita tanto na terra como no céu. Onde a parede de vidro entre a terra e o céu é tão fina, clara, translúcida, que você nem se lembra que ela existe. Esse é o tipo de mundo que somos chamados a criar. Afinal, devemos apenas continuar o que Deus começou no início. Aqui está o que você precisa entender. O jardim era dinâmico, não estático. Dito de outra forma, a criação foi um projeto, não um produto. O jardim foi concebido para ir a algum lugar. A visão de Deus era que a ordem, a arte, a beleza do Éden se espalhassem por toda a terra. E foi ao ser humano que foi confiada essa tarefa de encher a terra com a realidade do jardim. Quando você pensa no Éden, não pense somente no parque público com gramado, um cenário para brincar em 1 ou 2 canteiros de flores, onde Deus entrega a Adão um cortador de grama e diz:
mantenha-o arrumado. Pense em uma região selvagem, violenta, indomada, repleta de beleza, mas sem infraestrutura, sem estradas, sem pontes, sem cidades, sem civilização. E Deus diz: vá, faça um mundo. Adão não era funcionário de manutenção paisagística. Ele foi um explorador, um cartógrafo, um jardineiro, um designer, um arquiteto, um construtor, um urbanista, um criador de cidades. É por isso que no final da Bíblia, quando o profeta João vê o mundo futuro refeito no regresso de Jesus, ele escreve sobre isso na linguagem do Éden. Os últimos 2 capítulos do Apocalipse estão repletos de alusões após alusões aos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Lemos sobre a árvore da vida, o rio, não haverá mais maldição. Eles reinarão ou governarão para todo sempre. O escritor João está dizendo que o futuro é o retorno ao passado, é o retorno ao Éden. Mas observe, algo mudou. Não é mais um jardim, é uma cidade-jardim. Por quê? Quero dizer, você pensaria que se a agenda de Jesus fosse consertar um mundo que deu errado, então a história terminaria onde tudo começou, no Éden, com todos nus e sem vergonha. Mas em vez disso, é um pouco diferente. Na verdade, é muito diferente. É uma cidade semelhante a uma cidade-jardim chamada de Nova Jerusalém, com muros e portões e ruas e moradias e arte e arquitetura e comida e bebida e música e cultura. Por quê? Porque o jardim nunca deveria continuar sendo um jardim. Sempre foi suposto que se tornasse uma cidade-jardim. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desenrolar do drama das Escrituras. É isso que Deus planejou para a criação e é isso que Deus planejou para nós. Que nós desenvolvêssemos uma cidade-jardim. Evidentemente o pecado entrou no mundo, essas coisas se corromperam e todas essas dramas que a gente vê e todo o mal que a gente vê nesse mundo é consequência desse pecado. Mas o propósito de Deus permanece. Então, se é assim, significa que nesse propósito de Deus tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o paisagista, tem lugar para aquele que planeja a cidade, tem lugar para aquele que é o arquiteto e que transforma a cidade em lugar de beleza. Tem lugar para o artista. Tem lugar para aquele que faz as leis. Tem lugar para o gestor e para o construtor. Tem lugar para todo mundo. Ou seja, cada atividade humana pode ser uma atividade missionária, no sentido de que ela cumpre ou pode cumprir com o propósito de Deus em promover essa cidade-jardim. Agora, nós não construímos, ou melhor, nós não iremos construir a cidade-jardim. É interessante isso. Por quê? Porque quando nós lemos em Apocalipse, diz que essa cidade desce do céu, da parte de Deus. E nos versículos que nós já mencionamos aqui, que eu já li, fala de uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Essa cidade que Abraão estava buscando e que nós aguardamos. Então nós não estamos construindo a Nova Jerusalém. O que estamos fazendo então? Que conversa é essa sobre cidade-jardim? Qual é nossa tarefa e o nosso trabalho na construção dessa cidade? Quando eu digo que há lugar para todo mundo nessa missão, e que cada atividade humana pode ser uma atividade missionária nesse sentido, o que nós estamos fazendo? O que a igreja deve fazer? O que você deve fazer? Eu quero propor que a resposta está nessa simples e poderosa fala do Dom Robinson Cavalcante.
quando ele diz que a nossa tarefa é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus, que será consumado ali e além. Presta atenção nisso. A nossa tarefa é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus, que será consumado ali e além. O reino vem um dia em sua plenitude. Ele já está aqui, mas ele não está na plenitude. É por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Nós vivemos entre o já e o ainda não, dessa escatologia. Mas hoje nós podemos, nesse mundo caído, pecaminoso, com a criação gemendo, nós podemos, através do nosso trabalho, das nossas vidas, da nossa rendição e submissão a Deus, do nosso compromisso com Deus e com a missão de Deus, nós podemos lançar nesse mundo flashes do mundo vindouro. Nós podemos chegar num mundo que está poluído, e nós podemos lançar nesse mundo e trabalhar para que esse mundo lance flashes de um mundo vindouro, onde não vai haver mais poluição. Nós podemos trabalhar num mundo marcado pela violência e tentar transformar cada vez mais esse mundo, para que ele se assemelhe cada vez mais a um mundo onde não vai haver violência. Obviamente que nós não vamos concretizar essa tarefa, mas nós podemos lançar os flashes. E quando nós lançamos os flashes, nós estamos lançando para as pessoas que vivem nesse mundo a ideia daquilo que Deus planejou. Nós estamos dando uma resposta para as pessoas que falam que por causa da violência, da maldade, do modo como as coisas vão, das doenças, da calamidade, de tantas coisas nesse mundo, elas falam: não pode haver um Deus. E nós podemos mostrar para essas pessoas que há um Deus, e porque há um Deus, Ele nos deu a capacidade de construir algo melhor, de fazer uma história, escrever uma história melhor, de revelar beleza no meio do caos. E é essa a nossa tarefa. Então essa é a tarefa da igreja, e isso significa então que nós podemos fazer, não só pregando o Evangelho. Eu entendo e sou um defensor da pregação do Evangelho, da pregação verbal. Eu acredito que não existe, colocando de outra maneira, eu não acredito naquele dito que foi atribuído a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nunca disse aquilo, mas as pessoas costumam atribuir a ele ou a outras pessoas: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Já ouviu isso? Ok. Eu li boa parte dos escritos franciscanos. Eu gosto de São Francisco de Assis e gastei bastante tempo lendo boa parte das suas obras completas. Ele nunca disse isso. Não está em nenhum dos seus escritos. Ok? Pelo contrário, São Francisco de Assis era um pregador verbal, era um pregador itinerante. A gente pode dizer que ele era um pregador tão apaixonado por falar que ele pregava até para os animais e para os pássaros. Então, eu acredito na pregação, eu acredito na necessidade de verbalizar a mensagem, eu acredito que é importante falar sobre Deus, mas eu acredito que isso é apenas parte da nossa tarefa, apenas parte. Eu acredito que tem muito mais que nós podemos e devemos fazer como povo de Deus nesse mundo, como sal e luz aqui. E há muito mais, e há coisas que muitos de nós talvez não temos condições de sermos grandes pregadores ou evangelistas. E eu me coloco aqui como um deles. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu posso sentar num avião por 12 horas e não perguntar o nome da pessoa que está sentada ao meu lado. Ok? Não me orgulho disso. Eu só estou dizendo que é uma luta a minha vida inteira com a minha timidez. Mas mesmo os tímidos podem fazer alguma coisa. Nós podemos contribuir, nós podemos fazer parte dessa missão de Deus. E como fazemos parte dessa missão? Nós fazemos parte dessa missão com os dons e talentos que Deus nos deu. Cada um de nós aqui, cada um de nós tem recursos dados por Deus. E você, a criatividade, as habilidades, aquilo que Deus colocou dentro de você, o modo como Deus te fez, para trabalhar construindo essa cidade-jardim, no sentido de lançar
para o mundo ao redor os flashes daquele mundo vindouro. Então, qual é a sua área de atuação? Talvez seja artística. Talvez você seja um artista. Por muito tempo a arte talvez foi negligenciada na igreja. Ou quando nós pensamos em arte, às vezes nós pensamos somente na música. E algumas igrejas pensam em algum tipo de dança que para mim não parece muitas vezes muito artístico. Mas tudo bem. Mas há muito mais do que isso na arte. E há muita coisa nesse mundo que é artística. E eu quero lançar algumas ideias para você, de como que a gente se engaja com isso. Porque a arte fala de beleza, e a arte fala do Criador. E quando nós nos engajamos nisso, então, nós podemos revelar alguma coisa do Criador, mas isso pode se tornar uma atividade também missional. Por que não transformarmos muitas vezes os nossos espaços em galerias de arte? Por que não oferecermos para os artistas da cidade um lugar onde eles possam expor a sua arte, numa temporada, em uma galeria? Não estou falando de arte cristã. Dias atrás eu estava num lugar e alguém estava pintando um quadro e eu estava impressionado com a pintura. Eu falei, nossa, muito bonito isso, incrível. Eu estava querendo comprar o quadro. Mas aí a pessoa depois pintou uma cruz. E, desculpa, mas estragou a pintura para mim. Porque não cabia a cruz ali. Mas se nós somos cristãos, nós temos que pintar a cruz. Mesmo onde não cabe a cruz. Você entende? Mas há mais do que isso. A beleza na arte, a beleza pela beleza. Então, muitas vezes nós podemos incluir pessoas da nossa comunidade, do nosso entorno, pessoas que ainda não conhecem esse Deus que nós conhecemos, mas que expressam beleza na sua arte. Nós podemos promover ambientes que sejam hospitaleiros para essas pessoas. E podemos dizer a elas, nós acreditamos na beleza e nós acreditamos na arte, porque nós servimos um Deus da beleza e da arte. E nós podemos incentivar isso, incentivar que isso se espalhe em nossas cidades. E de repente ambientes que são feios e marcados pela feiura começam a se tornar ambientes belos. Ou nós podemos trabalhar isso em outras áreas, na arquitetura, por exemplo. Nós podemos pensar em como transformar a arquitetura das nossas cidades, e principalmente em lugares e localidades mais pobres e mais carentes, onde as pessoas sequer têm condições de pensar em arquitetura. Mas pensa se a igreja começa a se envolver com isso. Pensa se a igreja começa a promover isso. Nós estamos num momento agora que o Brasil está passando por uma grande crise no Rio Grande do Sul. Todo mundo está mobilizando. Só essa semana eu mesmo estive envolvido em carregar toneladas e toneladas e toneladas de doações. Hoje mesmo foram 15 toneladas. E eu falei, meu Deus, por favor, não mande mais nenhum caminhão. Não por hoje, deixa para amanhã. Eu cansei. Mas é lindo ver toda essa mobilização que está acontecendo no Brasil, não é verdade? Mas pensa bem, isso revela o potencial que a gente tem. A gente tem um potencial incrível se de repente a gente olhar para as nossas cidades, para os nossos dramas urbanos, para os nossos desafios, em vez de nós fugirmos da cidade, nos refugiarmos nos condomínios, ou no campo, ou em algum lugar onde a gente encontra e constrói a nossa vila, se nós decidirmos encarnar, decidirmos nos mobilizar e decidimos promover associações, grupos, e incluir pessoas e trabalhar em prol da cidade, como Jeremias diz que nós devemos fazer, e construir, e plantar, e limpar. O ano passado, o ano retrasado, nós fizemos uma ação na região, lá do centro da cidade de São Paulo, chamado Amor Urbano. Nós decidimos pegar um grupo de pessoas e ir para as ruas da cidade. Pegamos vários quarteirões e decidimos limpar os quarteirões. Tirar todo o lixo. Havia muito lixo. Nós fizemos em parceria com o poder público, evidentemente. Então, nós conseguimos os caminhões que vieram, nós conseguimos o apoio da polícia em algumas áreas onde tinha algum risco. E nós mobilizamos um exército de voluntários, e nós pintamos a calçada, e nós tiramos o lixo, e nós fizemos... E foi
incrível ver a resposta das pessoas a isso. Incrível ver. Pensa bem, nós podemos fazer isso. Há muitos anos eu estava na cidade de Los Angeles e eu conheci um projeto chamado Adopt a Block. Adote um quarteirão, onde basicamente igrejas na comunidade se dividiam em grupos que adotavam diferentes quarteirões da cidade. E aí, adotar esses quarteirões significava assim, ir lá, conhecer as pessoas, oferecer, ajudar essas pessoas em coisas práticas, e muitas vezes coisas assim, olha, precisa consertar uma torneira, tem alguma coisa quebrada que a gente pode ajudar a consertar, nós temos alguns profissionais que podem vir aqui ajudar, nós podemos pintar talvez a sua casa, nós podemos cortar a grama, coisas práticas, mas também no meio disso tudo, conversas e diálogos sobre Deus, e fé, espiritualidade e oração. E a criminalidade naquela região do centro-sul de Los Angeles, 20 anos atrás, quando eu estive lá, caiu drasticamente por causa da ação desse grupo, desse exército de pessoas que decidiram adotar quarteirões na cidade. Ou seja, tem tanta coisa que a gente pode fazer. E no meio disso tudo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo cidades melhores. Nós estamos plantando melhores jardins, nós estamos revelando mais da beleza desse Deus que nós amamos e servimos, nós estamos lançando mais flashes desse mundo vindouro, ou seja, nós estamos manifestando cada vez mais a maior densidade aqui e agora desse reino que um dia vai ser consumido ali e além. Esse é o nosso chamamento. Nós temos a opção de rejeitar a cidade, de fugir da cidade, de amaldiçoar a cidade. Essa não é a opção bíblica. Nós temos lá outra opção, que é bíblica. Vão pelas cidades. Eu gosto da parábola que Jesus fala assim, vão pelas vielas, pelos lugares escuros, vão. Chamem todos, convidem todos, tragam todos, para que a minha casa esteja cheia. Nós temos essa opção, e nós temos essa vocação, e nós temos esse chamado de Deus. O mundo precisa da igreja, mas da igreja que esteja encarnada no mundo, da igreja que esteja presente no mundo, da igreja que esteja dialogando com o mundo, da igreja que fale a linguagem do mundo, e que fale na linguagem do mundo, a linguagem do amor de Deus. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa oportunidade. E a minha oração é que Deus possa nos ajudar a viver assim, até que venha o reino em sua plenitude. E a vontade de Deus seja feita aqui na terra como nos céus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por me ouvir.